Ele tinha o corpo de um campeão, o poder de uma lenda e um gancho de esquerda que podia tirar vidas em um segundo. Tommy Morrison não era apenas um boxeador, ele era um fenômeno selvagem. Um touro loiro que nocauteava com fúria, sorria carismático e vivia como se a vida não tivesse consequências. Aos 20 anos ele já tinha 32 nocautes. Sua ascensão foi tão explosiva que muitos começaram a se perguntar se estávamos vendo o novo Mike Tyson, ou talvez algo ainda mais brutal. Mas por trás dos músculos, do poder, da aura indestrutível, havia um homem quebrado. E autodestruição? Foi uma estrela cadente, uma fera no ringue, uma alma quebrada fora dele. Esta é a história do homem que batia mais forte que Tyson, mas cuja vida foi uma tragédia. Uma história de glória, fúria e de um final que o boxe jamais esquecerá. Tommy David Morrison nasceu em 2 de janeiro de 1969 em Gravette, Arkansas. Cresceu em um ambiente difícil e perigoso. Seu pai era alcoólatra, violento e sua mãe uma mulher forte, mas presa em um casamento cheio de brigas e feridas. Desde pequeno, Tommy aprendeu que o mundo era uma guerra diária e que precisava atacar primeiro para sobreviver. Aos 10 anos, já dava ganchos com a mesma facilidade que outras crianças jogavam bola. Seu irmão mais velho, Tim, foi quem o levou pela primeira vez a uma academia de boxe e desde então tudo mudou. Ele tinha força desumana, físico privilegiado e um gancho de esquerda que parecia um martelo no metal. Aos 13 anos já disputava torneios amadores e aos 15 usou licença falsa para competir em torneios adultos. Disse que tinha 21 anos e não só lutava, destruía seus oponentes. Ele tinha fome, tinha raiva, tinha fogo na alma, mas também tinha carisma. A energia que chama a atenção de todos quando você entra em uma sala. Ele venceu o torneio dos Luvas de Ouro do Kansas em 1988. To get here, these fellas have their hands up. Maybe stopping it again. Apesar das dificuldades do torneio, sua verdadeira história seria ainda mais incrível que qualquer competição. Até esse ponto, Tommy Morrison já tinha 5 lutas profissionais, vencendo cada uma delas por nocaute, e viria seu próximo desafio, era sua 6ª luta profissional. Tommy Morrison havia começado sua carreira como um trem sem freios, mas desta vez ele enfrentaria alguém que não cairia facilmente. O adversário Traore Allen, forte, técnico e com um queixo duro como aço. Desde o primeiro round, a luta foi intensa. Ambos lançavam combinações e nenhum recuava. Tommy acertava seus ganchos, Allen respondia com diretos no rosto. He's got to use that jab and keep that stay off 3 rounds. For left midsection, but no effect. Actually, when he was about 10 years old, he's got almost 2 pounds, 156 pounds. Under 30 in, coming after Ali. O público estava de pé, era uma verdadeira luta de força. Durante os 3 primeiros rounds foi uma troca constante, uma guerra de vontades. Ali's moving around the ring quite gingerly, throwing a lot. Good left. From West. Good right hand by Mas então, quando o terceiro round estava prestes a terminar, tudo mudou. A poucos segundos do fim de um clinch, Tommy se soltou com um 2 e um uppercut brutal como um trovão de canhão. There it is. Come on, punch. That's it. That's what I'm talking about. A delayed reaction on that. Traore. Ele caiu de costas como se fosse desconectado da realidade.
O público foi à loucura, mas Ali de forma milagrosa conseguiu se levantar, aguentou a contagem e sobreviveu a esse round. Por pouco. Mas no quarto round, a história não se repetiria. Novamente no clinch, Morrison encurtou a distância e pá! Outro uppercut de direita no queixo. Finish it. Yep. Traor desabou como um saco de cimento. Nocauteado com um nocaute, Tommy ergueu os braços como um gladiador. Mais uma vez ele havia provado que seu poder não era comum, era destrutivo. Após vencer, Tommy seguiu seu caminho de fúria. Ele venceu 7 lutas seguidas, 5 por nocaute, somando 13 vitórias consecutivas, 11 por nocaute. Insano, um monstro em ascensão e o gancho de esquerda mais temido do circuito jovem. A cada golpe, o nome Tommy Morrison ficava mais forte. Os promotores o protegiam, o público o aplaudia e os oponentes começavam a evitá-lo. Mas sua próxima luta traria novas respostas e mais fogo. O adversário seria Mike Robinson. A fera ainda tinha fome. Em 22 de março de 1990, Tommy Morrison subiu ao ringue para enfrentar um adversário mais experiente, Mike Robinson. Um lutador duro, com mais de 30 lutas, acostumado a lutar com sangue e orgulho, não era qualquer um e veio decidido a parar o jovem prodígio loiro, que todos diziam ser a próxima grande promessa. Naquela noite, ele descobriria que nenhuma defesa resistia a uma tempestade. Desde o início, Tommy partiu para o ataque. Fúria pura, pressão constante, combinações como metralhadora. Left hand that did manage to clear the mosquitoes out of here. 2 fights. A videotape is a courtesy to a friend of. Good body shot. Wary as a fighter when someone with the power of Morrison is buried. Robinson tentou manter a distância, usar o jab, esfriar a luta, mas Morrison era uma locomotiva sem freios. There was the left hook and it hurt Robinson who doubles up. Some good body working. Someone with the power of Morrison is burying it. No fim do primeiro round, Morrison acertou golpes no corpo, provocando a primeira queda. Morrison just doing a great job of the body and Robinson goes down. Robinson se levantou e foi salvo pelo gongo. No segundo round, Tommy começou a desgastar seu adversário com golpes e combinações poderosas. And another, and Robinson's in trouble again. I think we'll see a little. Robinson just trying to get out of the way. Takes an uppercut. Smoger will step in just a moment here. But if all you can do is move back into the path of shots, very dangerous. Big right hand. Once again, Robinson in trouble. Faltando 1 minuto para o fim do segundo round, Morrison, com uma precisão de atirador de elite, acertou um potente direto de direita no corpo de... Huge body shot. And down goes Robinson. Robinson caiu como uma tábua. O juiz iniciou a contagem, mas ele não se recuperou. Nocaute devastador no segundo round, o público ficou maluco, as pessoas não conseguiam acreditar. Tommy Morrison derrotou um veterano em menos de 6 minutos. Essa vitória não foi apenas mais um triunfo, foi uma declaração de guerra. A mídia começou a compará-lo com Tyson, o gancho branco mais letal desde Rock Marciano, a fera loira do meio oeste, o futuro campeão dos pesos pesados. Tommy estava no topo, e ele ainda nem tinha começado. Mas enquanto sua fama crescia, enquanto os nocautes se acumulavam, sua vida pessoal começava a se fragmentar em silêncio. As festas ficavam cada vez mais selvagens, as mulheres cada vez mais passageiras e o álcool já não era uma celebração, era rotina. No ringue, ele era uma fera. Fora dele, um jovem de 21 anos com muito poder, dinheiro e sem barreiras. Mas o show precisava continuar e o próximo adversário seria mais um nome arriscado à lista. A ascensão não tinha freio. Sua próxima vítima se chamava Jesse Shelby, um lutador agressivo que não acreditava no hype nem nas lendas emergentes.
Ele veio para lutar, não para se render, e desde o primeiro round foi exatamente isso que ele fez. A luta começou com trocas constantes. Shelby acertou bons jabs, Tommy respondia com ganchos cruzados, pressão, nenhum dos dois recuava. O público vibrava. Shelby in trouble. Yes, early. A layoff since May of 1988. Second in the world, so he's no slouch. Inexperience. Shelby admitted to a little burn. No segundo round, a intensidade aumentou. Ambos lançavam golpes com violência. All power shots. Morrison low a couple times in the opening round. Well, you'll see Morrison try against the ropes and let Morrison fire away. And with the he is his own manager. How much do you push yourself? Até que Tommy encurtou a distância. Clinch, disparação e boom. Um gancho de esquerda devastador, direto no queixo, Shelby cambaleou, e então veio o golpe final. Gancho de direita como uma marreta de demolição, Shelby caiu como se tivessem arrancado sua alma. Nocaute rotundo. O árbitro não contou e apenas encerrou a luta. O público estava de pé, sem acreditar no que via. Tommy Morrison tinha feito de novo, e isso foi só o começo da sua sequência mais explosiva. Depois desse Shelby, vieram mais 4 adversários, 4 homens, 4 tentativas de parar a fera, e todas terminaram do mesmo jeito. Uppercut on the inside by Morrison. There. And so, not just a left-handed puncher. You now have to face a right-hander. There's the left hand. Jake goes down and probably. I noticed he was carrying his. He's a tall guy and he tries to keep his hands between his opponent. And I noticed when the film that I did watch, he was fighting. Um massacre consecutivo. Os ganchos de Morrison já não eram mais soltos, eram sentenças. Sempre que subia ao ringue, a dúvida não era se venceria, mas quantos segundos duraria o adversário. A imprensa o adorava, o público o venerava, os empresários o protegiam e os rivais rezavam para não enfrentá-lo. Mas esse poder tinha um preço: quanto mais alto voava, mais escuro ficava seu interior. No auge de sua sequência de nocautes, quando seu nome já era sinônimo de perigo e sua imagem lotava estádios, Tommy Morrison recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Sylvester Stallone queria ele em Rocky V? Sim, Rocky, a saga que eternizou o boxe no cinema. Agora com Tommy Morrison como coprotagonista? Interpretaria Tommy Gunn, um jovem com talento selvagem encontrado por Rocky nas ruas, um reflexo brutal do que Morrison era na vida real. A filmagem foi um espetáculo, Tommy brilhou, ele não estava apenas atuando, era ele mesmo. Garoto faminto, poderoso e com destino entre glória e perigo. Rocky V estreou em 1990 e, embora o filme tenha sido criticado por alguns, a figura de Tommy Morrison se tornou internacional. Agora ele era mais do que um boxeador, era uma estrela. Entrevistas, luzes, mulheres, fama em nível mundial. Mas esse tipo de fama também traz seus próprios demônios. Fora do ringue, tudo saía do controle. Ele começou a ganhar mais dinheiro, a se cercar de pessoas que o aplaudiam sem questionar e a se afundar cada vez mais em um estilo de vida selvagem. Álcool, drogas, festas intermináveis. Ele já não era apenas um campeão em ascensão, era também uma bomba relógio. Mas enquanto isso, o boxe continuava e Morrison seguia destruindo adversários. Em 10 de fevereiro de 1991, ele enfrentou James Quick Tillis, veterano do boxe com mais de 50 lutas. A little of Tyson's own medicine. He's going down. Curtis checking it out. Tillis.
Não era um adversário qualquer, era um medidor, um guerreiro, um cara que mesmo apanhando não caía com qualquer um. Mas naquela noite ele enfrentaria um jovem monstro loiro sedento por sangue. Quedas em um único round. Uma atuação implacável. E a mensagem era clara. Tommy Morrison não era apenas um fenômeno, era um assassino de lendas. Nocauteava quem colocasse na sua frente e a imprensa começava a compará-lo com Tyson de forma mais aberta. Tommy just wanted the in-the-ring exposure. Of course, he's a heavy-handed puncher. And Pretty much just walk in and throw that hook, and he does have a devastating left hook. well, that's it. Mas a prova definitiva ainda não havia chegado e a ascensão meteórica estava prestes a encontrar um muro de pedra. Porque em breve Tommy enfrentaria Ray Mercer, campeão olímpico invicto, selvagem e uma verdadeira máquina de guerra. E o que aconteceu naquela noite mudaria sua história para sempre. Era 18 de outubro de 1991 e Tommy Morrison estava invicto com 28 vitórias, sendo 23 delas por nocaute. A mídia o projetava como a próxima grande figura dos pesos pesados, e sua fama depois de Rocky V era maior do que nunca. Mas naquela noite eu esperava um homem diferente, um muro, um campeão olímpico, uma fera chamada Ray Mercer. Também estava invicto, 27-0, e vinha de nocautear brutalmente todos que cruzavam seu caminho. And another. And down goes Thomas in a heap. This fight should be over. This fight should be over. Yes. Nailed. It could end in this round. It's over now. It's over, Al. A luta era pelo título mundial da WWO, uma oportunidade de ouro para Morrison, mas também a prova mais difícil da sua vida. Desde o início, mas também emocionalmente. Seu olhar estava perdido, sua aura de invencibilidade havia sido quebrada. Mesmo perdendo o título naquela noite, o que ele perdeu foi ainda mais profundo. A segurança, a ilusão de que era imparável, a ideia de que seu talento bastava para chegar ao topo. Foi a noite em que tudo mudou. Desde aquele momento, a fera começou a duvidar e a escuridão que sempre o seguiu de perto começou a alcançá-lo. Depois da derrota brutal para Ray Mercer, muitos pensaram que Tommy Morrison nunca mais seria o mesmo. Ele havia sido nocauteado, humilhado e, o pior de tudo, havia mostrado fraqueza, mas se tinha algo que Morrison possuía era orgulho e fome de redenção. Ele voltou para a academia, cerrou os dentes, se fechou em si mesmo e decidiu que iria se reconstruir. Golpe a golpe, vitória a vitória. Nos 2 anos seguintes, Tommy lutou 10 vezes, venceu 9 delas, 8 por nocaute. Sim, 8. O monstro estava de volta e... chegou o momento que colocou Morrison diante dele. Right uppercut did the job. It looked like one, and Rodriguez goes down. One right, hurt Frazier. Frazier can get from George Foreman. Foreman, not Foreman again, but... Goes to the side of that. A right uppercut, a left jab, and all. Levantado, mas como sempre, a glória durou pouco. Porque enquanto o campeão sorria diante das câmeras, o caos pessoal continuava crescendo por dentro. As festas, o descontrole, as mulheres, as drogas, o vírus da imunodeficiência humana ainda oculto, latente, esperando. Morrison não sabia que já estava lutando contra seu inimigo mais perigoso e não usava luvas. Tommy Morrison era campeão mundial, estava no topo, era jovem, milionário, famoso, tinha o título e o havia conquistado vencendo uma lenda. Mas não demorou para jogar tudo fora, o descontrole que sempre o perseguiu agora o dominava completamente. Álcool, cocaína, mulheres sem controle, brigas de rua, carros de luxo, noites intermináveis, hotéis destruídos, uma vida sem freios. Dentro do ringue ele ainda era um perigo, mas fora dele era um acidente esperando para acontecer. Em outubro de 1993, apenas 3 meses depois de conquistar o título, Tommy Morrison enfrentou Michael Bentt em sua primeira defesa do cinturão. Morrison era o grande favorito, Bentt não tinha nenhuma fração de sua fama. O mundo esperava outro nocaute explosivo.
the white trunks. This fight will go on to a big payday with Lennox Lewis, and that one hurt already. But trying to fight out of there. Mas no primeiro round, Tommy cometeu um erro, entrou de frente, abriu a guarda e Benty o pegou com uma combinação rápida no queixo. Bam caiu, se levantou e caiu de novo. Before in fights that he has won, and now Tommy Morrison gets hit. 3 vezes em um round. But haymakers right now, and Morrison in deep trouble, and Morrison is down, and the fight. O árbitro interrompeu o massacre. Nocaute técnico tira o título. Tudo o que ele havia construído, tudo o que ele havia conquistado desapareceu em 2 minutos e meio, mas o pior ainda estava por vir. Meses depois, prestes a voltar ao ringue, a Comissão Atlética de Nevada exigiu exames médicos obrigatórios, e então a bomba explodiu. Tommy Morrison foi diagnosticado com vírus da imunodeficiência humana. O mundo do boxe ficou paralisado, a mídia explodiu e os fãs não podiam acreditar. Um campeão mundial com vírus da imunodeficiência humana. Tommy tentou negar, disse que era um erro, que os resultados estavam errados, mas não havia volta. Ele foi suspenso indefinidamente e sua carreira acabou em um segundo. Naquele dia, o monstro caiu. Não por um rival, não por um golpe, mas por um vírus que o acompanhava há anos sem que ele soubesse. Ou talvez ele soubesse, mas preferiu não encarar a verdade. Após o diagnóstico positivo para vírus da imunodeficiência humana, tudo sumiu. Adeus contratos, patrocinadores, televisão e grandes palcos. O boxe o excluiu completamente, Tommy Morrison foi de lotar estádios a ser um pária e, ao invés de assumir, afundou mais ainda. Álcool, drogas mais pesadas, violência, comportamentos erráticos, desaparecimentos repentinos, prisões constantes. Ele foi preso por dirigir embriagado, por posse de armas, por agredir policiais, por ter drogas no carro junto com mulheres seminuas e inconscientes. Uma espiral autodestrutiva. Ele dizia que não tinha vírus da imunodeficiência humana, que os resultados eram falsos, que havia uma conspiração. Ele chegou até a negar a existência do vírus, entrou em negação total e com isso se perdeu. Nos anos seguintes, tentou voltar ao boxe sozinho. Ele organizou lutas em estados sem regulamentação médica. Sim, lutou sem exames. Doente, fora de forma, desconectado da realidade, ele subia no ringue inchado, lento, irreconhecível, vencia, mas já não assustava. Já não era o Morrison que todos lembravam, o corpo estava destruído e a mente ainda mais. Ele morou em trailers, hotéis baratos e às vezes nem sabia onde estava. Seu físico mudou drasticamente, seu rosto ficou desfigurado, seus músculos desapareceram, sua voz se apagou. As imagens de seus últimos anos são de partir o coração. Parece outro homem, uma alma errante, uma sombra do que um dia foi uma fera imparável. E mesmo assim ele continuava repetindo: estou limpo, não tenho nada. Como se o ringue ainda o esperasse, como se o mundo ainda não tivesse ido embora. Era o ano de 1995. Tommy Morrison não era mais o mesmo de antes, mas ainda acreditava que podia voltar, ainda sentia que o ringue podia lhe dar uma segunda chance, e por isso aceitou enfrentar Lennox Lewis. Um titã frio, preciso, implacável, um homem que não perdoava erros, e Morrison estava cheio deles. One-way traffic, bit like an avalanche at the moment, and that was a real... Sitting in that, but he's landing anyway, and the referee's had enough, and that's quite... By the left eye, and he's in trouble. Another right, and he's... Call us down. Told me he says that will happen. Oh, that could be... breaking the spirit and resistance, and there's a lot of it. Fortune is caught here in terrible trouble, and it's stopped. A luta foi marcada para 7 de outubro de 1995 em Atlantic City, e naquela noite começou o princípio do fim. O primeiro round foi equilibrado, trocas potentes, ambos buscavam o centro do ringue. O público se animava com a chance de guerra. It's because the best for an opening as he has. No segundo assalto, Lewis mostrou que não seria equilibrado. No contra-ataque, acertou um gancho de esquerda devastador. Boom! Morrison foi ao chão.
Long stride, and there's a good body shot. Ele se levantou, mas já não era igual. Do terceiro ao quinto round, a luta continuou ativa. Lewis must be careful here. So far he has not punch combinations because Lennox is doing something smart. Exactly. What's going on? It's almost like back in the by Morrison. Morrison maybe Troca de golpes, pressão, resistência. Tommy tentava, mas Lennox era demais, preciso demais, limpo demais, frio demais. No sexto round, ele deu o golpe final. Mais um gancho de esquerda, outro golpe que abalou Morrison totalmente. Down goes Morrison again, and I wonder if Mills has seen enough. Ele caiu e dessa vez não conseguiu continuar. Nocaute técnico e fim de sua trajetória na elite. Mas Morrison não desistira. Após a derrota, ele lutou novamente no ano seguinte e venceu por nocaute. With what Tommy Morrison is going through, this fight is over. Não se ouviu mais falar de Morrison até 11 anos depois, quando ele venceu 2 lutas por nocaute, lutando apenas uma vez por ano. Mas já não eram grandes lutas, não eram cenários gloriosos, eram combates marginais de um guerreiro que não aceitava seu fim. E depois disso veio o silêncio. O vírus da imunodeficiência humana, a suspensão, a negação, o deterioramento físico, a queda mental, o isolamento. Tommy Morrison morreu em 1º de setembro de 2013 com apenas 44 anos. Morreu longe do ringue, longe dos holofotes, longe dos gritos e da glória. Morreu como uma sombra. Foi uma fera, foi um ídolo, foi uma estrela que brilhou tão forte que acabou se queimando. Tommy Morrison não perdeu para um adversário, perdeu para si mesmo. Ele batia mais forte que Tyson? Sim, mas nunca aprendeu a desviar dos golpes da vida. E por isso, embora o lembremos pelos seus ganchos, o que mais dói é tudo o que ele poderia ter sido.